Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Waycast. Eu sou a Kátia Freire, idealizadora do projeto Way Connect. E aqui a gente traz conexões que transformam vidas. Estamos no espaço da Festway e se você quer gravar seus conteúdos, ter um podcast, gravar conteúdos para a internet, videoaulas, enfim, qualquer coisa na área do audiovisual, a Festway é a sua parceira para te ajudar a tirar os planos do papel. É só entrar em contato e saber mais. No episódio de hoje, estamos com uma convidada muito especial. É um encontro que eu desejei trazer aqui para a gente poder conversar e poder compartilhar vários insights para vocês. E aproveito para poder pedir para cada um que estiver assistindo já compartilhar. Pega esse link, já compartilha aí no grupo dos amigos, da família, porque em algum lugar existe uma pessoa que precisa ouvir exatamente o que será falado aqui hoje, tá? Então já compartilha esse link porque ele é muito especial. Hoje vamos falar sobre a importância de construir a identidade de valor. Estamos com a Simone Lacerda, ela que é pastora, mentora de mulheres, ela tem todo um projeto aí voltado para o desenvolvimento de mulheres e também é palestrante, consultora de imagem e estilo. Então ela vai ter muita coisa aqui para poder compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Kátia. O prazer é meu, a honra é minha estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero poder colaborar aí com essas pessoas todas que vão assistir. Obrigada. Muito bom. E assim, a sua luz já está preenchendo aqui este lugar e tenho certeza que irá impactar muitas pessoas. Obrigada. Simone, eu já começo assim com uma coisa que eu sou apaixonada, que são as histórias das pessoas. Conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória. Quem é você nesse mundo? Então, eu sou filha de Deus, né? Acho que a minha identidade é essa, porque quando a gente conhece a Deus, você sabe quem você é. E antes de eu conhecer a Deus, eu não sabia quem eu era, então hoje eu tenho minha identidade firmada nele. Hoje eu entendo qual que é o meu propósito, sou muito segura dentro do meu propósito, coisa que eu não era há um tempo atrás. Eu sou casada com Fábio Lacerda, que é pastor também, mãe de 2 filhos, Estevão e Esther. E eu sou de Goiânia, natural de Goiânia. Meus pais tiveram 4 filhas e eu sou a mais velha delas. Eu perdi uma irmã ano passado, a Débora, que é uma das irmãs do meio. Mas fomos criadas ali em Goiânia, né? 4 mulheres, você já imagina, né? Como é que cada uma diferente, com uma personalidade diferente, cada uma com um estilo diferente. E eu sempre amei moda, sempre amei vestir as bonecas, sempre amei fazer ajuntamento de mulheres. Então, minha mãe fala assim, nossa, você sempre gostou de fazer eventos. Desde pequena você já criava os eventos, criava desfile, inclusive quando eu brincava com as bonecas. E minha mãe, ela vem do mundo de arte, minha mãe é artista plástica, então ela entende muito sobre história, história da moda, e eu aprendi tudo muito com ela. Então, essa questão da consultoria de imagem, de tudo que eu faço hoje, o trabalho que eu tenho com mulheres, ele vem muito de dentro de casa. Eu fiz vários cursos, mas tudo que eu aprendi mesmo, que eu consolidei, foi em casa. Foi aprendendo com a minha mãe ali, com meu pai, estando com as minhas irmãs. Então, eu tive o privilégio de ter uma família maravilhosa, graças a Deus, de ter uma mãe que eu me inspiro muito, de ter um pai que é uma pessoa muito resiliente, que passou por situações muito desafiadoras, mas nunca desistiu. E essa característica é uma que eu peguei muito dele. Eu sou uma pessoa muito resiliente. Independente daquilo que aconteça, eu sempre tento ver as coisas com bons olhos. Porque a Bíblia fala que se você tiver bons olhos, todo o seu corpo vai ser bom. Depende muito do seu olhar sobre aquilo que acontece. Então, eu vivi muitas situações desafiadoras desde de criança, principalmente na adolescência. A gente morava em Goiânia e meu pai teve uma situação onde ele perdeu tudo. Por isso que a gente mudou para Belo Horizonte, mas ele recomeçou de novo. E eu também não tenho problema em recomeçar. Quantas vezes eu já recomecei a minha vida em várias áreas.
E eu creio que nós não devemos desistir de recomeçar, que as coisas elas acontecem na nossa vida sempre como um aprendizado. Sim. Não quer dizer que porque uma situação não foi muito boa, que ela te defina. Aquela situação ela não nos define. Né? O que nos define é ter a nossa identidade formada, é saber quem você é. Porque a partir do momento que você tem certeza, que você sabe quem você é, que você tem esse autoconhecimento, inclusive que você estava falando comigo, né? Uhum. Antes de começar, que você é apaixonada pelo autoconhecimento. Eu também, porque a gente descobre depois de um tempo que a gente não se conhece. A gente vai se conhecendo à medida que as situações acontecem na nossa vida, que os desafios vêm e como que a gente lida com esses desafios. Então, a partir do momento que a gente reage diante de uma situação, a gente começa a se conhecer. E, às vezes, a gente vai conhecer partes nossas que a gente não gosta muito. Sim, Né? é muito normal isso, né? A gente conhecer essas partes que a gente não gosta muito, mas aprender a lidar com elas. E trabalhar para melhorar, porque eu Sim. falo que tudo tem como você aprender. Tem como você até aprender a ser uma pessoa mais carismática, a ser uma pessoa mais agradável, porque tem pessoas que não são naturalmente. Mas isso com o tempo, se você se dispor, você consegue. Eu sou muito disciplinada. Mas eu não sou tão organizada. Eu não sou uma pessoa organizada. É diferente a disciplina da organização. Uhum. Mas é uma coisa que eu preciso me esforçar para ser. Com o meu trabalho, com as coisas que eu preciso entregar, eu sou organizada, mas algumas coisas não. Minha filha é até mais que eu, Esther. Então, e não é porque a gente não tem alguma qualidade que você fala, não, então eu vou deixar isso para lá, não tem como eu melhorar. Tem como melhorar, sempre tem como É melhorar. treinável, né? É. Então a gente pode ir ali colocando o nosso esforço diário até passar a ser naturalmente. São hábitos, São né? os hábitos. Tem como a gente criar novos hábitos. E criar um hábito novo não é uma coisa simples, não é fácil. Você precisa de persistência. Sim. Então, na minha trajetória, que eu fiz? Eu sempre fui persistente, eu nunca desisti. E algumas pessoas falam para mim, não, mas como que você conseguiu, né, fazer hoje o que você faz, falar, porque eu tinha muita dificuldade de falar em público, muita dificuldade mesmo. E quem me vê hoje fala, nossa, você fez curso de oratória, o que você fez para você conseguir falar assim na frente de tantas pessoas? Eu nunca desisti. E Eu treinei. eu fiquei muito surpresa também quando eu ouvi isso. Como assim? Tinha essa dificuldade para poder falar em público e hoje é tão natural. É claro que assim, sempre dá aquele friozinho na barriga, tudo que a gente vai fazer, né? Tudo que eu vou fazer sempre é novo. Apesar de ser alguma coisa que eu já fiz, sempre é um momento novo. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele vai passar e não volta nunca mais. Uhum. É um momento único. Né? Igual a esse não vai ter. Pode ter no mesmo lugar com a mesma pessoa, mas não igual. Então, sempre é um desafio. Mas eu fui fazendo, até me tornar, né? Que fala que você tem que aquilo que você acredita, você consegue ser. Então, eu acho muito importante a gente acreditar e lutar por aquilo que você sonha. Não só ter sonhos, não só ter potencial. O potencial em si não leva ninguém a lugar nenhum. Exatamente. Né? Tem pessoas que falam, não, fulano tem um potencial enorme, tá? Mas o que ele faz com esse potencial? Muitas vezes vira uma promessa apenas, né? É igual o Paulo Vieira, ele fala muito do poder da ação. Ele tem um livro que é o poder da ação. Então, a ação, a atitude, ela tem muito poder. Porque não é sempre que a gente vai estar em alta performance, não é sempre que você vai estar bem para fazer alguma coisa, mas você nunca deve deixar de fazer. Você nunca deve desistir. Eu gosto muito de citar sempre a Bíblia, que para mim é um manual de vida, né? Independente de qualquer religião. O apóstolo Paulo, quando ele fala que completou a carreira e guardou a fé, esse completar a carreira é o que a gente precisa fazer. E você não sabe quais são os desafios que vão vir, você não sabe o que você vai enfrentar, você não sabe o que você vai ter que passar. A questão financeira, que às vezes você não tem para fazer alguma coisa que você fala, não, isso é impossível, mas você vai fazendo, as coisas elas aparecem. Você até falou comigo assim antes, né? Como que veio essa questão da fé? Na verdade, tem 22 anos que eu me converti e eu já fui de várias religiões, na verdade, mas encontro com Deus mesmo eu nunca tinha tido. Então, E foi com quantos anos?
foi com 21. 21, com 21 anos. Então, eu queria ter tido esse encontro antes, né? Eu teria, assim, evitado muitos problemas da minha vida, com certeza. Então, eu vejo que as pessoas, elas têm medo de ter um encontro com Deus. Não, mas como que vai ser? Deus vai me tirar isso? Eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo? Só que os planos seus, geralmente, os nossos planos, eles não são bons. A gente pensa que eles são bons. Mas quando você conhece a Deus e Ele coloca os planos dele para você cumprir, você vê que o que Deus acredita em você é muito maior do que os planos que você tinha feito. Porque se eu fosse ver onde Deus tem me colocado, o que Deus tem feito comigo, eu não estou falando de fama, de nada disso, não, mas estou falando de lugares mesmo, de coisas que eu imaginei que eu não fizesse, como falar, que é uma coisa simples, né? Mas é um desafio muito grande. Simples assim, né? Para mim nunca foi simples, porque depois que eu comecei a fazer foi algo natural, e Deus, ele te dá as coisas quando você não quer mais, parece, porque aquilo não toma mais seu coração. Então, às vezes, eu vejo que as coisas, quando elas foram acontecendo na minha vida de uma forma natural, eu não me importava mais com aquilo, aí Deus me deu. É como se ele dissesse assim, agora você está pronta. Sim, você já não tinha mais aquele foco. Neil já tinha conseguido assim, se adaptar e fazer as coisas apesar disso. Então, quando deixou de ser o seu foco central, Deus te mostrou, né? Como se, olha, você nunca precisou ser perfeita nisso para poder fazer o que você faz. É como se fosse uma mensagem assim. Isso é interessante que você está falando, que as pessoas, elas esperam estar prontas para fazer as coisas. Exatamente. E elas esperam ter a situação em volta, as circunstâncias estarem favoráveis. Sim. Eu nunca esperei circunstância estar favorável. Inclusive, quando eu me deslanchei mesmo como consultora de imagem, foi na pandemia, que foi uma situação completamente desfavorável para todo mundo. Um momento onde muitos estavam desistindo de qualquer coisa, iniciar principalmente, né, projetos novos. Conta mais sobre isso. Foi bem na pandemia. Mas eu tive crise de ansiedade na pandemia, igual muita gente. Eu nunca tinha tido nada assim com dessas coisas. Eu nem sabia o que era. Fui em vários médicos, achei que eu estava tendo algum problema neurológico. Falei, gente, não é possível. Eu estava tendo pânico. Eu saía de casa, eu ficava tonta. E eu achava que eu estava com algum problema, alguma situação grave. Até que eu procurei, né? Procurei um terapeuta, procurei um médico e vi que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Então, não quer dizer que porque você tem esses desafios, você não possa vencer no meio do desafio e deslanchar no meio do desafio. Porque eu estava tendo desafio, mas eu não desistia. Eu falei, eu vou melhorar, né? Comecei a fazer terapia, foi uma bênção, né? Fui ir buscando a Deus também, porque você tem que buscar médicos também, né? Não é só falar, isso aqui vai resolver, vou orar que vai resolver. Eu acredito muito no poder da oração, mas eu acredito muito também que Deus coloca pessoas no nosso caminho para poder cuidar de nós. E tem aquela famosa frase, né? Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. A gente tem que, né? Tem que ir atrás, tem que buscar e tem que se cuidar. Então, e eu sempre gostei muito de me cuidar, de ter esse cuidado tanto com o corpo, né? Com a saúde, faço atividade física, alimentação saudável, porque tudo faz parte da nossa identidade. E na pandemia, quando estava aquele desespero, todo mundo em casa, eu falei, eu vou voltar para a consultoria de imagem, online, porque foi tudo para online. Tanto que depois da pandemia, todo mundo começou a se voltar muito para quem era, para a imagem. Então, essa questão da consultoria de imagem, ela deu um boom depois da pandemia. Porque as pessoas não se viam muito, não era costume delas, mas quando elas começaram a ter que ir para a frente de um computador e fazer live, e às vezes fazer reunião online, elas tiveram que se ver, porque a gente vê ali, né, na câmera. Então, eu comecei a trabalhar, atendi uma cliente na Itália, e dessa cliente vieram várias clientes. Então, só na pandemia eu atendi 14 países. Que isso, Foram Simone. uma indicando outra. Foi o período meu de maior prosperidade, foi dentro da pandemia. Meu, assim, como consultora de imagem. Então, eu cresci muito. Uma expansão, né? Foi muito bom, assim. Assim, falando da pandemia também, foi uma ferramenta que agregou muito à vida das pessoas no sentido de resgate de autoestima, né? Foi. E, assim,
E além disso, por que eu tô falando essa questão, né? A gente estava falando dos desafios e da circunstância desfavorável. Eu estava numa situação, numa circunstância desfavorável. Então, as pessoas, às vezes, elas dão muita desculpa para não fazer aquilo que elas precisam fazer. E, às vezes, quando o outro faz, incomoda e elas criticam. Sim. Porque a pessoa critica, geralmente, aquilo que ela não tem domínio. E o que ela não domina, ela critica, porque ela não tem conhecimento daquilo. Porque pessoas ocupadas, elas não criticam. Porque elas sabem o trabalho que dá, elas sabem como é que funciona. Então, a gente também precisa saber quais são as vozes que a gente tem ouvido. Sim. Porque vão vir um monte de vozes, mas você tem que saber quem que você tem escutado. E vem muitas críticas, né? Eu sou pastora, então muitas pessoas falaram, nossa, agora você nunca mais vai pregar a palavra, você vai ficar trabalhando como consultora de imagem. Só que eu entendia que isso transforma a vida das pessoas, porque não é só a imagem, não é só mudar uma roupa, é toda uma construção de vida, porque quando você entende seu estilo pessoal, a roupa que você veste, a sua casa ela é coerente com você. Eu falo que a nossa casa ela tem muito do nosso estilo. Uhum. Os ambientes que você frequenta, o tipo de música que você gosta, o tipo de restaurante que você gosta de ir, as viagens que você gosta de fazer. Isso tudo, o processo de imagem, ele é uma construção de quem você é. Ele é um dos maiores autoconhecimentos para mim, na minha opinião. E foi o que me ajudou realmente e tem me ajudado a saber qual que é meu propósito e a não me importar com o que as pessoas falam. Porque eu sou muito segura do meu propósito e do que ele faz na vida das pessoas. Porque quando seu propósito ele tem que estar ligado à sua missão e a você transformar vidas. Sempre. Tudo que você faz tem que estar ligado a transformar pessoas. Nunca é só sobre a gente. Então, isso eu tenho muito claro na minha vida. Toda vez que... Por isso que eu entendo que realmente é um propósito esse trabalho que eu faço da consultoria, da mentoria principalmente, que a consultoria hoje eu não estou tendo tanto tempo de fazer mais, mas a mentoria de mulheres é enxergar ali uma coisa que elas não estão enxergando e destravar aquele problema, resolver o problema dela. Porque um problema resolvido pode ser o mínimo que for. Uma pessoa que não sabe cozinhar e ela quer aprender a cozinhar. Ela precisa. A hora que ela aprende a cozinhar, aquilo liberta ela. Uma pessoa que não dirige, que tem vontade de tirar... Eu conheço várias, eu tenho clientes que têm muita vontade de tirar carteira, mas elas são travadas por causa do medo de tirar carteira. Então, quando você começa a dirigir, você fala, meu Deus, isso aqui mudou, transformou minha vida. Me deu liberdade, eu não preciso depender tanto das pessoas mais agora, eu posso ir onde eu quiser, onde eu precisar. Então, os problemas resolvidos é o que a gente faz. Eu chego ali para resolver o problema de uma mulher, de uma pessoa. E quando o problema dela é resolvido, a vida dela deslancha em todas as áreas. Ela consegue ser mais segura no casamento, por causa da imagem. Ela é mais segura no relacionamento com os filhos, na criação dos filhos. Nas amizades, porque tem mulheres que hoje não conseguem ter amigas. Amigo mesmo, é um tesouro. Né? É verdade. Eu falo que você ter amigos hoje a Bíblia fala que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Porque você ter uma amizade verdadeira é o maior presente que a gente pode ter. Mas às vezes as pessoas não conseguem nem fazer amizades. E elas colocam a culpa nos outros. Ah, mas fulano também não faz isso, não sei quem não vem na minha casa, por que você não vai? Eu falo que a atitude ela tem que começar de nós. Então, as pessoas, elas procrastinam muito, elas se auto-sabotam. Né? O que é a autossabotagem? A autossabotagem é você saber aquilo que você precisa fazer, que é bom para você, mas na hora que você vai fazer, você desiste. Então, você está se auto-sabotando. Você colocou na sua cabeça que você vai melhorar, que você vai ter você quer ir para academia, você quer melhorar seu corpo, você quer fazer atividade física todos os dias para ter saúde, quer melhorar a alimentação. Você fala, segunda-feira eu começo. Chega segunda, você, não, hoje não, hoje eu tô cansada, não vou não. Você está se auto-sabotando e vai enrolando, procrastinando. Eu vejo na mentoria, tem mulheres que falam, hoje eu decidi, eu vou mudar minha vida. Me procuram, falam, não, eu quero fazer esse investimento. Na hora de fechar, desiste e some. Uhum. E aí a vida continua do mesmo jeito. Não muda, porque existe até um jargão, né? Faça coisas diferentes para você ter resultados diferentes. Exatamente. Mas realmente, a gente precisa fazer coisas diferentes, estar em ambientes diferentes. O ambiente, ele interfere diretamente em quem a gente é.
Se você quer melhorar, esteja com pessoas que estão melhores que você, que sejam melhores que você naquilo, que sejam mais crentes que você, que buscam a Deus mais do que você, para poder te ajudar a buscar mais. Pessoas que se arrumam, pessoas que todos os dias estão melhorando cada vez mais, fazendo cursos, investindo nelas, pessoas que têm princípios e valores familiares. Por que você vai andar com pessoas que vão te puxar para trás? Exatamente. E Né? tenham outras perspectivas, né? Para você poder também se abrir mais. Eu fiquei emocionada aqui. E, assim, eu falei assim, nossa, não vou nem perguntar mais nada, eu só quero ouvir, porque tudo isso que você falou aí foi para mim. E me emocionou muito em todos os aspectos, desde lá do início, quando você falou sobre, né, a gente não dar importância ao que os outros falam, aos julgamentos, porque aquela pessoa que não está naquele momento de coragem de fazer o que a gente está fazendo, a única coisa que ela vai ter é criticar mesmo, né? Porque ela não vai estar no nosso lugar de se esforçar, se dedicar, passar pelos desafios que existem, né, para você poder se movimentar para algo. Porque é exatamente assim o momento, né, que eu estou vivendo. É porque, assim, é mais fácil não fazer. Então, a pessoa que vê alguém fazer algo que, de repente, até ela devia estar fazendo, não fazendo o mesmo que você está fazendo, mas tendo uma atitude, Sim. né? Uma atitude de mudança, uma atitude de fazer alguma coisa, aquilo vai incomodar a pessoa. Vai incomodar por quê? Porque ela vai ver que é possível. Quando a gente faz algo, a gente mostra para o outro que é possível fazer. E isso incomoda. Porque bate diretamente lá no fundo da pessoa. Ela fala, não, por que eu não estou fazendo? Que raiva, ela sente um sentimento, tem um sentimento, às vezes, até de inveja mesmo. Que é por que ela está fazendo e que eu não estou fazendo. Só que essa pessoa ela tem que entender que, assim, hoje eu entendo muito que eu até parei eu não olho muito pessoas que fazem muito o mesmo trabalho que eu faço. Uhum. Porque às vezes a gente acaba sendo influenciada, né? Você vai vendo outras pessoas e fala, ela faz assim. Será que o jeito que eu estou fazendo é errado? A gente começa a comparar. Ainda mais hoje com a internet. Sim. Então eu parei, falei, eu vou ser do meu jeito, vou fazer do meu jeito, vou estudar o que eu preciso estudar, fazer cursos, que eu sempre faço pelo menos 2 a 3 cursos por ano, atualizando aquilo que eu já faço. Uhum. Que tem pessoas que às vezes, fiz um curso de consultoria de imagem, eu tô bem. Isso já fez há 15 anos atrás. Assim como a roupa, ela atualiza, quando eu atendo alguns clientes, às vezes, que mostram, eu tenho um blazer que me serve, eu tinha 15 anos. Eu falo, não, então você vai desfazer desse blazer. Porque o corte dele já mudou. Se você usar, você vai passar uma imagem de uma pessoa desatualizada. Uhum. E hoje, se você passa uma imagem de pessoa desatualizada, as pessoas, às vezes, nem te contratam. Porque a gente está se isso é o que você quer, né? Se é um meio que a pessoa está. Esse meio da internet, esse meio digital, ele está atualizando sempre. Então, as coisas estão muito rápidas. E a nossa imagem precisa estar atualizada também. Então, o que eu faço na vida das mulheres? Atualizo elas ali. Tanto na roupa quanto na vida. Uhum. Porque as coisas estão diferentes. A criação de filho hoje não é... minha mãe tem coisa que ela não precisava falar para mim antes. Hoje eu preciso falar para os meus filhos. E, às vezes, até antecipar algumas coisas. Porque as coisas, as informações estão aí, né, o tempo todo. E o que eu trabalho, né, que a gente estava conversando, que você até falou para eu falar, é sobre os pilares, que são da identidade de valor. Identidade de valor é uma associação que eu tenho de mulheres empreendedoras, que a gente faz um network, mas o fundamento da associação, elas são os valores, que é o valor pessoal, familiar, espiritual e profissional. E o valor da saúde também. Uhum. Eu entro muito nessa área da saúde. E por que eu falo sobre esses 4 pilares? Porque são os pilares da minha vida. E são os pilares que eu vi que funcionam, que para eu estar de pé, eu preciso olhar como que eles estão. Mas são perfeitos os meus pilares? Não. Tem hora que eu dedico mais para um, que eu esqueço do outro. Então, eu tenho que estar sempre olhando, melhorando. Às vezes, eu estou muito no trabalho. Eu preciso dar mais atenção para minha família. Às vezes eu estou muito na família, preciso dar mais atenção para minha saúde. Às vezes eu estou demais na academia, eu preciso dar mais atenção para o profissional.
Então, eles têm que estar em equilíbrio. Uhum. E é uma organização. Eu falo que a nossa vida, ela precisa ser organizada. A gente tem que organizar nosso tempo, gerir nosso tempo. Um dos maiores desafios hoje das mulheres, eu falo das mulheres porque eu lido muito com mulher, e mulher ela tem um monte de função ao mesmo tempo. Tanto que lá em Provérbios 31 fala sobre a mulher, né, a mulher ideal. Fala todas as características daquela mulher, o que ela fazia quando ela levantava. Era muita coisa. E eu olho para aquele texto e eu falo, meu Deus, não tem como eu ser essa mulher ideal, porque é coisa demais que essa mulher faz. Só que se cada uma de nós olhar para a nossa vida, o que a gente faz, nós somos essa mulher. A gente tem os nossos desafios, tem hora que a gente tem vontade de desistir de tudo, mas nós estamos ali fazendo. A gente levanta, a gente cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida do trabalho, cuida da saúde, cuida da família, do profissional. Então, eu trabalho muito dentro desses pilares da mulher, que às vezes chegam mulheres ali que estão muito no profissional, muito no network, mas a espiritualidade delas, elas nem conhecem. E como que é isso na prática, Simone? Como que funciona né, esse ministério, o seu projeto? Como que é? Então, eu tenho cafés mensais que eu faço com essas mulheres, onde eu levo palestrantes para poder falar de várias áreas, para desenvolver esse autoconhecimento mesmo. E eu sempre trabalho a espiritualidade. Eu tenho uma reunião de oração que eu fazia 4 anos atrás, eu vou voltar com ela agora, estou voltando, que é no bairro Castelo, de 3 às 4 da tarde, que a gente tem um louvor, um período de palavra e a oração pelos pedidos. Isso é para trabalhar a espiritualidade. Hoje, na verdade, a maior carência que eu tenho visto das pessoas é da espiritualidade. Porque ela é o que move tudo. Eu trabalho em cima desses 4 pilares, mas o pilar, para mim, que é o fundamental da espiritualidade. Porque quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, realmente as outras coisas, elas são acrescentadas na nossa vida. E é o que a pessoa vê. Qual que é o nosso diferencial? As pessoas ficam assim, não, mas eu queria ter um diferencial. O diferencial nosso é servir a Deus, é ter Jesus na nossa vida. Ele é o diferencial. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus criativo. E ele nunca vai se manifestar da mesma forma na vida das pessoas, de cada pessoa. Cada pessoa ele vai se manifestar de uma forma, com as características daquela pessoa, e vai potencializar aquilo que ela tem. Então, se você for realmente você e quem Deus te chamou para ser, você nunca vai ser igual a ninguém. E o diferente, o ser diferente é o que encanta as pessoas, não é o ser igual. Que às vezes a gente acha que é aquela forma que funciona. Ah, eu quero ser igual fulana, que fala bem, que é extrovertida, que chega naquele lugar e todo mundo... E é o centro das atenções, eu sou meio recatada, eu sou mais quieta. Mas a pessoa, às vezes, vai conectar com você por causa disso. O outro jeito não conecta com a pessoa. A conexão, ela é afinidade, né? Eu falo que a gente conecta com pessoas. E quando você conecta, é na hora. Você já viu aquela pessoa que você olha para ela e fala, nossa, parece que eu conheço há muitos anos. Eu tô olhando para uma agora. É uma conexão, né? Porque eu não consigo parar de te ouvir. Ai, que bom, feliz. É uma conexão, né, que a gente tem. Então, é assim que Deus trabalha. E eu vejo que as pessoas... Eu nunca me senti capaz de fazer o que eu faço. Nunca achei que eu fosse a melhor pessoa. Eu sempre falava, não, mas tem pessoas tão melhores que eu para dar palestra, tem pessoas melhores que eu para fazer essa consultoria. E eu achava isso. E depois eu falei, não, mas não é que tem pessoas melhores que eu, tem pessoas diferentes do que eu. Tem pessoas que Detalha mais esse processo aí, porque assim como eu também, pode haver várias outras pessoas que estão nesse momento de, às vezes, duvidar um pouco da sua capacidade. Como que foi esse momento e como você saiu disso? Então, na verdade, eu acho que a gente nunca vai achar que a gente está pronta. Eu nunca acho que eu estou pronta, eu nunca acho que eu sou... Nossa, hoje eu sou boa, acho que na minha área eu sou melhor. Não, eu acho que eu nunca vou dizer isso, porque a gente sempre está em busca. Só que sempre alguém vai ter para te oferecer alguma coisa que você ainda não aprendeu. Eu falo que as pessoas... Tem um livro que eu amo, que eu sempre indico, que chama 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, né? Ele fala que... Uma das regras que ele fala é que todas as pessoas têm alguma coisa para te ensinar. Todo mundo que você conhece.
que seja colocar esse microfone no lugar certo, igual eu aprendi aqui, né? Você tem que colocar o microfone assim. Tá, eu não sabia disso. Alguém me ensinou. Sim. Então, nas mínimas coisas, sempre vai ter alguém que vai nos ensinar alguma coisa. E isso é a gente precisa ter essa humildade para poder aprender também. Porque quando você acha que você está pronto para tudo, você não vai fazer nada. Você conhece, isso que você falou, né? Dentro do que você falou, você conhece pessoas que às vezes falam assim, eu quero começar, não, eu vou, assim que eu terminar a faculdade, eu vou começar esse projeto. Quando eu terminar isso, eu vou fazer, eu vou começar o projeto dos meus sonhos da minha vida. Ela sempre, só que quando ela terminar aquilo, ela não vai começar. Porque se ela não começou num ambiente desfavorável, ela não vai começar nunca. Porque o ambiente nunca vai estar favorável, a gente nunca sabe como que vai estar o ambiente, a gente nunca sabe o que a gente vai passar. Por isso que a gente não deve esperar para começar as coisas que a gente precisa começar. E deve fazer com o que você tem. Porque quando você faz com o que você tem nas mãos, seja pequeno, que eu acho muito bom, inclusive, começar com o pequeno, porque é muito perigoso você já começar grande, porque aí você não tem o conhecimento de tudo que você passou, de todo o processo. Então, quando você começa pequeno, você entende cada processo. Você constrói, né, o caminho. Eu falo que é uma arquitetura, né? Você realmente vai construindo aquilo ali. Então, você constrói uma base sólida. Se você já começa grande, qualquer vento que vier, qualquer palavra que vier contra você, qualquer pessoa que se levantar com inveja, ou seja, com o que for, ela vai te derrubar. Porque você não vai estar preparado, você não vai ter uma base sólida. Então, você tinha me perguntado, eu falei outras coisas, esqueci da pergunta inicial, que você falou como que... Não, eu sei que não existe uma receita, né, de bolo, mas assim, é como uma inspiração mesmo. Nesse momento em que você teve dúvidas, o que você fez para poder sair desse lugar, né, das dúvidas e ir para a ação? Então, é o que eu falei, eu nunca desisti. Eu não sou daquelas pessoas que desistem, sabe? Então, eu fui. E não desistir não quer dizer que você está pronta e não quer dizer que você está bem todo dia. Não tem nada a ver. Não desistir é você fazer do jeito que você tiver. Porque as pessoas não vão saber o que está acontecendo, o que você está passando, às vezes são as lutas que você está vivendo, mas você está ali. Então, o que eu fiz para conseguir fazer? Eu nunca usei como desculpa a situação que eu estava vivendo. Na verdade, eu usei como impulso. Então, a situação que você vive, você não deve usar ela para se vitimizar, você deve usar ela para te impulsionar. Porque quando você usa ela para te impulsionar, nada vai te parar. Nada, só Deus. Só se Deus falar, olha, você precisa parar isso aqui agora, que eu tenho um outro caminho, outro ciclo. Aí sim, mas pessoas não. Então, na verdade, foi isso que eu fiz. Eu continuei seguindo. Aí deu um problema aqui, o que eu posso fazer? E a gente erra no meio do caminho. Né? Quantas vezes eu já falei coisa que não era para falar, tomei atitude que eu falei, nossa, para que eu fui fazer isso? Então, eu tive esses erros, mas isso até ajuda na questão da mentoria, porque os erros que eu cometi, eu falo com as pessoas para elas não cometerem. Porque se alguém me contrata, eu tenho liberdade de falar com aquela pessoa, certo? Porque ela pediu minha opinião. Mas a gente não deve dar opinião para a pessoa que não pede. Isso é um problema, porque você vai causar um problema. Então, às vezes, você está vendo uma situação ali, mas se a pessoa não pediu sua opinião, é melhor você não entrar. E é um erro muito comum, né? E por que não deve entrar? Porque muitas vezes ela pode, né, te dar uma má resposta, falar, ó, você falou isso, mas eu não acho, eu não pedi sua opinião. E aí você vai ficar sem graça com a situação. Conselho é uma coisa, a pessoa te pediu opinião, todo mundo dá. Você vê na internet, né? Quando você coloca, quando ponho um vídeo, as pessoas, elas nem escutam direito, elas já vêm dar um tanto de opinião. Ah, mas eu acho que tinha que ser feito assim, eu acho que tinha que ser feito dessa forma, eu acho que tinha que ser feito assim. E sempre vão ter pessoas para falar. Mas um líder, outro dia eu falei, né, num vídeo sobre liderança, sobre o que é ser um bom líder. Na verdade, um bom líder, ele é reconhecido, ele não é imposto. Eu já recebi pergunta nas minhas caixinhas assim, como ser um bom líder sem ser bravo? Mas quem disse que um líder tem que ser bravo? Quem disse que um líder tem que ser ignorante com as pessoas?
Eu posso ter um líder manso, como foi Jesus. Exatamente. Ele é meu maior exemplo de mentoria, né, de líder, e ele é um líder manso. Mas ele tinha tanta verdade naquilo que ele fazia, porque ele é a própria verdade, que não tinha como as pessoas não contestavam ele. Elas podiam até tentar, mas elas não conseguiam, porque elas ficavam sem resposta. Porque, então, quando você sabe aquilo que você está fazendo, a direção que você está tomando, a direção que você está dando para as pessoas, está melhorando a vida de pessoas, não tem, e está trabalhando com a verdade, que eu falo que a verdade é o principal, é você sempre ser verdadeiro, é você sempre trabalhar com a verdade, não tem como. A pessoa que conhece o verdadeiro, ela sabe identificar o falso. Nossa, muito bom isso. Então, ela vai saber Uhum. identificar. Inclusive, uma pessoa que... As pessoas falam muito de arquétipo hoje, né? O arquétipo você já ouviu falar em arquétipo? Ouvi, já. Do governante. Uhum. Agora eu vou trabalhar o arquétipo do amante, eu vou trabalhar o arquétipo do mago, o arquétipo do homem comum. Na verdade, o arquétipo, a gente já tem um arquétipo natural, que é como a gente são as nossas características, nossa personalidade. Então, uma pessoa que ela trabalha um arquétipo que não é o natural dela para poder ganhar pessoas, para fazer alguma coisa, uma hora a casa cai, ela não vai conseguir. Não é sustentável, né? Ela não vai conseguir sustentar. Uhum. Então, o bom líder, ele é aquele que realmente, que é ele que dá exemplo na vida, que a vida dele é aquilo, então a pessoa não tem como contestar, igual foi com Jesus. Uhum. Não tinha como ela contestar nada, porque a vida dele era uma vida de renúncia. Então, muitas vezes a gente precisa renunciar. E às vezes a gente não quer renunciar. Mas as nossas grandes conquistas, elas vêm com as grandes renúncias. E normalmente nos maiores desafios também, né? Tipo, uma conquista, uma grande conquista minha, qual que é? Que para mim é a principal. Minha família. Minha família, para mim, é meu maior bem. Uhum. Né? Meu casamento, a forma como eu me casei. Eu e o Fábio, a gente sempre perguntou para Deus se realmente se ele era a pessoa para eu casar, se eu era a pessoa. Eu tinha medo de perguntar, mas eu perguntava. Porque, então, foi sempre pautado em Deus, nosso casamento. Então, e eu tive muitas renúncias para poder casar. Mas as pessoas hoje, elas não querem renunciar, elas querem casar e levar a vida de solteira. Elas querem casar já com a opção de separar. Elas querem ter filhos já pensando em quem elas vão contratar, em como que elas vão fazer para poder continuar a vida delas daí a um mês ou até menos. Elas não pensam, né, realmente assim, no valor mesmo. Porque se a minha família está bem, eu consigo fazer todas as outras coisas. Mas se não está, não tem eu como. não consigo. Não tem como, né? É impossível. Então, essa para mim é um valor muito forte na minha vida. São os meus valores, são Deus e a família. Se esses dois valores, eles não tiverem juntos e não tiverem muito firmados na minha vida, eu não consigo realmente fazer nada. E se está tudo bem em casa, no relacionamento em casa, você tem força para poder fazer qualquer coisa mesmo, né? E a gente tem desafio, não quer dizer que meu casamento é perfeito, Sim. que não acontece nem tem nada. a pretensão de ser, né? Não tem jeito. A gente tem desafio sempre. Mas isso ajuda também, eu creio que os desafios, eles nos ajudam a buscar mais conhecimento, né? A melhorar como pessoa. Vai ampliando a sua zona de conforto através dos desafios, né? Também. Então, essa é a questão da liderança, né? Que eu acho que as pessoas perderam muito a referência. Você pergunta para as pessoas hoje, quem que é a sua referência? Não sei, não tem. As pessoas hoje não têm referência. Tanto que a identidade dos jovens, de todo mundo, da maioria das pessoas, está muito confusa. Elas não sabem nem quem elas são mais. E a gente precisa de referência hoje. Por isso que eu tenho trabalhado essa questão dos pilares, para a pessoa poder ela voltar a direcionar naquilo que é certo, naquilo que Deus estabeleceu, naquilo que é a verdade. Porque se você convive só com mentira, com confusão, como está o mundo, daqui a pouco você começa a ficar daquele jeito. A gente se molda ao padrão das pessoas, às vezes, que a gente convive. Aquilo que consome, isso é fato, né? E para poder participar da associação, é aberto a qualquer pessoa? A associação, elas são 6 meses de adesão, né? A pessoa faz ali a adesão da associação e fica
por 6 meses, mas qualquer pessoa pode. A pessoa pode ser empresária, né? Eu falo que são empreendedoras, mas as mulheres, são todas empreendedoras. Sim. Mãe é uma empreendedora. Porque você tem que cuidar ali da sua casa, gerir sua casa, e não é fácil. Então, você pode estar, de repente, sem nenhuma função de trabalho, mas pode estar ali. Então, é para qualquer mulher. É específico para mulheres que querem realmente mudar, melhorar como mães, melhorar como esposa, melhorar na família, entender qual que é o seu propósito, porque ali a pessoa elas descobrem muito qual que é o propósito de vida, porque eu trabalho muito isso, além das pessoas que eu levo, que são da Febracis, ali do Paulo Vieira, que aí trabalha muito o autoconhecimento, então a gente trabalha, o pilar ali, o foco principal é trabalhar o autoconhecimento. E acaba que quando a mulher tem esse autoconhecimento, ela fica muito mais segura. Então, ela melhora. Quantas histórias a gente já tem ali? Não tem nem um ano ainda a associação, tem pouco tempo, começou em maio. A gente faz então um ano. foi quando eu te conheci, então, naquele evento. Então foi no evento. Ah, você foi no evento da da- Identidade de Valor. Não, no evento Reavive-se. Ah, foi o da Kenny. Foi bem ali que tinha começado, que começou começado ali. a associação. Então, pode ser qualquer mulher. Se ela quiser conhecer para ver se vai se associar, ela pode ir num café específico, vai em qualquer café ali, só que tem que ser antes, porque a gente só tem 30 vagas. Então, é bem limitado. Aí, você paga pelo café, se inscreve, vai ver como é que funciona e se gostar, volta. Geralmente, todo mundo fica. Só que hoje a gente está com lista de espera, né? Hoje a gente realmente cresceu muito. Aí agora eu tenho as mentorias também, que eu faço no Fazano, que são mentorias mais exclusivas para desenvolvimento pessoal mesmo. E o desenvolvimento da imagem, desenvolvimento no trabalho, para potencializar o que a mulher quer trabalhar, o que ela precisa, qual área que ela precisa desenvolver mais. Então, eu trabalho de uma forma mais específica com um grupo de mulheres. E é maravilhoso. Tem sido uma bênção. E como que a gente entra em contato para poder saber mais, para poder participar dos grupos? Então, meu Instagram é @SimoneLacerda e tem o Instagram Associação Identidade de Valor também. Aí lá tem um link na bio com tudo, com todos os serviços, tudo que eu faço. O canal do YouTube também, tem tudo lá. É só clicar lá, entrar em contato com a gente, né? Que a gente passa todas as informações e vai ser um prazer receber mulheres novas ali com a gente. Nossa, e eu já tô aqui, super interessada. É maravilhoso, porque a gente divulga o negócio também. Então, a pessoa... Tem essa parte de negócio. Tem a parte de negócio. Então, a gente tem ali pessoas de estética, né, tem salão de beleza, tem médicas, tem parte de celular. Não, tem muitas coisas, muitas funções. E a gente divulga cada uma delas ali no Instagram, com eventos. A gente faz eventos nas lojas para poder divulgar o trabalho. Então, a intenção é aumentar, as pessoas conhecerem mais aquela pessoa, conhecerem mais o trabalho dela e aumentar a renda. Com isso, aumenta a renda. Simone, eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa. Eu fiquei assim, um pouco desconcertada, não no sentido ruim, sabe? Mas que eu tô tão impactada. Assim, eu acho que o Gabriel tá ali de prova, que normalmente eu sou mais falante, né, Gabriel? Mas eu realmente tô muito impactada com a nossa conversa, assim. Mas eu não quero deixar de abordar alguns pontos que eu acho muito importantes. Então, eu vou voltar um pouquinho. Bom. Tá. Essa sua mudança, né, de Goiânia para Belo Horizonte foi um momento muito desafiador, como você falou. E como que surgiu essa parte de ser pastora? Já estava nos seus objetivos, nas suas metas? Como que foi isso, esse processo? Eu nunca imaginei que eu ia ser pastora. Eu nunca busquei ser pastora. Porque eu acho que é igual, como eu falei, a questão da liderança, ela é reconhecida, né? Então, na verdade, quando eu conheci o Fábio, meu marido, eu não era da igreja, eu sou da Lagoinha já há 22 anos, eu não era. Só que eu conheci ele, eu vi que ele era diferente, eu vi que ele era da igreja, ele estava começando, aí eu quis ir por causa dele. Porque eu vi a mudança, né? Como é que ele era comigo, ele era diferente, o jeito dele ser era diferente de todas as outras pessoas que eu já tinha conhecido, porque ele tinha Jesus, então realmente é diferente, né? E aí eu quis ir para a igreja com ele, só que eu fui tão impactada, porque eu tinha muito preconceito com a igreja evangélica, eu achava que era uma coisa, mas é o que eu te falei, das pessoas às vezes julgarem sem conhecer. Uhum.
A gente critica porque a gente não conhece. Eu fui uma dessas pessoas, eu critiquei sem conhecer. Então, quando eu fui, eu falei, gente, não é nada que eu pensei. Porque eu achei que eu não podia vestir roupa do jeito que eu gosto. Então, eu achei que ia bater muito naquilo que eu gosto muito, que é a moda. E eu falei, não vou poder ser eu. E não tem nada a ver. E aí eu fui muito impactada. Então, eu já quis fazer seminário. Eu, em 6 meses que eu estava na igreja, já fiz seminário teológico, já viajei para missões. Então, eu fui missionária, cuidei de criança. Participei de vários ministérios da Lagoinha, fazia serenata para pessoas desviadas, de meia-noite às 6 da manhã. A gente ia naquelas pessoas que usavam crack, pessoas que usavam droga. As pessoas chamavam eu e meu marido e um grupo que a gente tinha. A gente ia nessas casas, cantava, orava com as pessoas, elas entregavam pra gente ali, assim, usuário de crack, eu não vou usar mais. Claro que tem todo um processo, tem que ser trabalhado, né? Mas naquele momento a pessoa era impactada. Então eu fiz esse trabalho durante muitos, muitos anos, acho que 15 anos. Esses trabalhos todos com pessoas ali, mas nunca pensei em ser pastora, nunca. E nessa época, chegou a fazer também missões fora do Brasil? Não, fora do Brasil, não. Eu fiz em Mogi Guaçu, fiz em cidade no Vale de Jequitinhonha. Ah, sim. Que é um lugar bem, bem pobre, assim. Mas foi muito bom, foram as melhores experiências que eu já tive. É muito impactante, imagino. Muito. Sempre gostei muito de obra social, sempre me envolvi muito, porque tudo isso é o evangelho, né? O evangelho é isso, é você impactar a vida de pessoas. Se você não fizer isso, não é o evangelho. E a gente sempre é capaz de ajudar o outro, né? Com alguma coisa que a gente saiba fazer, ou que a gente... às vezes, uma simples conversa pode estar ajudando também. Uma ação. A gente é capaz de qualquer coisa a gente conseguir atuar. Na verdade, eu falo que se você se dispor, só de você se dispor, você já está fazendo alguma coisa. Porque as pessoas hoje, elas não têm tempo para nada. Elas não vão porque não se dispõem. Então, elas podem ser excelentes naquilo que fazem, excelentes profissionais. Mas eu vou contratar um profissional que é excelente ou um profissional que é disponível? O que adianta eu contratar um profissional excelente que não é disponível? Agora, se for excelente e disponível, aí é perfeito. É perfeito. Mas então, e aí, nesse tempo, aí a gente foi reconhecido como pastor. Na verdade, no dia que eu fui ungida pastora, eu nem sabia que eu ia ser. Foi pega de surpresa. Foi, né? Foi pelo pastor Márcio, da igreja, pastor André Valadão. Eles falaram que reconheceram. Você nem tinha se preparado, então, para esse momento. Foi muito de última hora, assim. Eu fiquei sabendo no dia ali, assim, mas foi bem... Mas não foi nada que eu programei. Nossa, eu queria muito ser pastora. Não, porque para mim, na verdade, o título, ele não tem... o título, ele não pode mudar quem você é. Ele te dá uma autoridade, claro, né? É diferente você chegar... eu tenho uma responsabilidade maior. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Sim. Então, eu sei que a cobrança em cima de mim por receber esse título pastoral, ela é maior do que das outras pessoas. Então, tem coisas que as pessoas falam, mas por que você não faz isso? Por que você não vai em tal lugar? Por que você não veste assim? Talvez para outra pessoa não tenha problema nenhum, mas para mim tem. Por quê? Porque para mim foi dada uma responsabilidade e uma autoridade que eu tenho responsabilidade sobre ela. Então, eu preciso cuidar daquilo por causa das pessoas que estão me vendo. Tem que zelar pela sua imagem e pelo comportamento também. Então, o que eu senti de diferente, na verdade, do título pastoral foi isso. Foi a responsabilidade que eu tenho hoje, não só comigo, mas assim com a minha vida, de como eu levo a minha vida, por causa das pessoas que me seguem, das pessoas que às vezes se inspiram em mim e eu nem sei. Exatamente. A questão, você está sendo exemplo para as pessoas, né? E que exemplo que você quer dar também, nesse sentido, é muito forte, é uma responsabilidade muito grande. É muito. Então, talvez por isso eu não queria, né? Falei, não é uma coisa simples, né? As pessoas acham que a vida de um pastor é perfeita, que ele está sempre super espiritual. E não é. É uma vida normal, assim, a gente tem as mesmas dores, os mesmos desafios que todo mundo. Talvez até alguns em proporções maiores. Sim. Mas... mais renúncias também. De renúncias, não comparando, porque eu falo que a dor de cada um ela é legítima. Sim. Cada pessoa que tem ali a sua dor, a gente não deve comparar com ninguém, né? Porque são dores legítimas que precisam ser tratadas, precisam ser curadas.
Mas hoje eu entendo que esse título pastoral, ele veio muito por causa da cura das mulheres, que o trabalho que eu faço hoje, tanto na imagem quanto na vida, é um trabalho de cura e de restauração, de resgate da identidade. Eu falo muito sobre identidade. Quando eu vou nas igrejas falar, hoje eu tenho sido muito chamada para ir em igrejas, para ir a igrejas, para dar palestras, sempre falando sobre identidade. E aí, então, é quando você se tornou, né? Se tornou, não, recebeu o título de pastora, você já tinha todo esse trabalho com as mulheres. Já. Ah, tá. Não foi só com a associação. Não, já tinha. Eu já tinha reuniões. As reuniões, na verdade, evangelísticas, eu já faço desde que eu me converti. Eu comecei fazendo na faculdade, então eu sempre fiz. Aí fazia eventos beneficentes também, já fiz muitos eventos beneficentes para mulheres. Tudo isso antes da associação. A associação, ela, na verdade, é um novo nome, né? Um novo ciclo, mas que já existia. Já existia. Então, O mesmo movimento já existia. então as coisas, é igual, todo mundo, a gente acha, não, mas como é que fulano chegou naquilo ali que ela faz? Na verdade, Deus, ele te prepara uma vida inteira para fazer aquilo que você faz hoje. Ele te prepara uma vida inteira. Eu tenho uma amiga que hoje ela é pastora em Boston, e ela falou, Simone, mas as coisas aqui estão acontecendo rápido demais. Ela foi para lá tem pouco tempo. Eu falei, não estão acontecendo rápido. Deus te preparou sua vida inteira para você estar fazendo o que você está fazendo hoje. Então, você foi preparada para chegar aí e já fazer o que você precisa fazer. E entra também, a gente pode entrar também com um pouquinho da lei da semeadura? Isso, totalmente, né? A lei Porque da semeadura. as coisas não acontecem assim, hoje eu quero ser assim em você. Não, você tem que plantar, né? Tem. Só que por que as pessoas desanimam? Porque elas não vão, o resultado ele não é rápido, muitas vezes, não é. Então, você começa a fazer, tem gente que chega para mim, eu acabei de começar meu Instagram, mas não tô vendo nada acontecer no Instagram. Ninguém curte nada, as coisas não acontecem. Primeiro, você está fazendo o seu melhor? Que eu falo que você tem que dar o seu melhor. Se você está fazendo o seu melhor, o que você pode, com as condições que você tem, claro, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu queria ter mais dinheiro para investir mais. Tá, mas dentro do que você pode hoje, você está dando o seu melhor? Então, o próximo passo, ele vai vir. Vai acontecer, as coisas elas vão acontecer, elas acontecem. E elas vão acontecer na medida que você vai fazendo, porque movimento gera movimento. Exatamente. Você não pode ficar parada. Parada, as coisas não acontecem. Então, enquanto você estiver movimentando, encontrando com pessoas, fazendo acontecer, as coisas vão acontecer. Mas se você desistir, se parar no meio do caminho, elas não vendo o resultado, elas desanimam e partem para outra. Por isso que muita gente começa uma coisa, não termina, aí começa outro curso, não termina, e vai parando sempre no meio do caminho, não finaliza nada que começa. Porque não vê o resultado. E é a semente, né, que você planta. Exatamente. Você tem que esperar ela frutificar. E o pior é que quando tem esse comportamento vai gerando vários padrões, né? Também. E conta pra gente aquela história que você mencionou aí da faculdade. Aí conta pra gente aquela história do primeiro culto que você organizou. Ah, tá. Essa história... Porque todo mundo é um grande exemplo. sempre pede para eu contar, né? Essa história ela é bem impactante mesmo. Foi quando, na verdade, ali eu acredito que eu estava muito sendo provada para ser aprovada por Deus, sabe? Então, Deus, na verdade, ele prova muito nosso coração, nas pequenas coisas. Porque eu fazia já uma reunião na faculdade, uma reunião todo intervalo de aula, né? Então, era uma reunião bem rápida, de 10 minutos. E eu sempre convidava as pessoas para participar de uma reunião de oração. Eu tinha uma amiga que cantava, ela tocava o teclado, levava o teclado. E ela canta muito bem, então era uma reunião, assim, maravilhosa. Aconteceram muitos milagres ali dentro da faculdade, que é um ambiente muito complicado. Sim. Né? Eu não sei nem como é que tá hoje, mas na minha época já era difícil, hoje imagino que seja pior. Só que você pode ser luz onde você estiver. Né? Onde a gente estiver, a gente pode ser luz. Então, ali eu e um grupo, e a gente escolhemos ser luz na vida das pessoas e transformar, nem que fosse uma vida. E aí, durante um ano, eu orei para poder fazer um culto num auditório que tem na faculdade, na UNA, porque lá tem um auditório para 300 pessoas, um auditório muito bom, um teatro mesmo. E quando eu fui pedir para poder fazer pedi o reitor, ele liberou para a gente fazer, e eu avisei todas as salas, passei de sala em sala na faculdade inteira,
falando que eu ia fazer uma reunião que o tema era o amor que eu nunca conheci. E aí, eu imaginei que fosse lotar, né? Chamei grupo de louvor e tudo para poder ir. E nessa época eu tinha pavor de falar na frente. Eu falei assim, né? Daquele jeito, mas... E aí, deu o horário, chegou uma pessoa só na reunião. Um menino que chegou. Eu falei, gente, aí a gente foi esperando. Eu falei, ó, vamos fazer essa reunião como se tivesse lotado, do mesmo jeito. Vocês vão cantar como se estivesse cheio de gente aqui. E eu vou dar a palavra, né, como se tivesse cheio também. Só que eu nem subi no palco, dei a palavra ali para o menino, né, que estava lá. E nesse dia eu entendi, né, que o valor de uma vida, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, na verdade, Deus tinha feito tudo aquilo ali por causa dele. Por isso que a gente não deve importar com o número de pessoas. Eu nunca me importei com o número de pessoas que vê alguma coisa, que assiste, que vai nos eventos, que vai nas reuniões que eu faço. Porque se uma pessoa foi ali, é porque ela está interessada. E ela quer. Porque é muito melhor você falar para uma pessoa que quer ser transformada, que você sabe que aquilo vai dar resultado, do que falar para um monte de gente que é multidão. Sim. É melhor você falar para um discípulo do que você falar para uma multidão. Porque o discípulo, ele Não vai te ouvir, ele vai mudar a vida dele, ele vai mudar a vida de muita gente. Agora, uma multidão, ela vai aonde a onda está indo, onde é conveniente para ela. Então, eu tinha certeza que a vida daquele menino ia ser transformada, né? E na verdade, quando você fala de Jesus para alguém, quando a pessoa, a vida dela é mudada naquela hora ali, lógico que ela não sai dali, os problemas dela não acabaram instantaneamente, né? Não é assim. Mas ela muda a perspectiva e o olhar dela com relação à vida. E a eternidade dela é mudada. Então, eu falo que esse acesso que Deus dá a cada um de nós, ele é o maior poder que a gente tem nas nossas mãos. Ele é acessível a todo mundo. Ele não é acessível só ao rico, ele é acessível ao rico, ele é acessível ao pobre, ele é acessível a qualquer classe social, ele é acessível a qualquer cultura, que é o poder que você tem de transformar a vida de alguém. Isso você não depende de dinheiro para fazer. Você pode chegar numa pessoa e falar para ela. E trazer uma palavra de esperança e a vida dela ser transformada. Então, aquele menino naquela hora, ele passou acho que 15 dias, não lembro, uma semana, aquele menino sofreu um acidente e morreu. Só que foi um menino que morreu salvo. Né? Então, eu não sabia da dimensão do que ia acontecer. Mas depois eu fiquei sabendo. Então, imagina se eu tivesse falado, não vou fazer não, veio só uma pessoa. Eu não vou falar nada. Mas, então, aquilo ali mudou a eternidade dele, para sempre. Sem palavras, né, para comentar qualquer coisa sobre essa situação. Essa parte aí eu já não... Eu não tinha falado. Não tinha falado. É muito, muito incrível, realmente, como que Deus movimenta tudo, né? Então, você fez a mesma entrega ali como se estivesse lotado, como foi o seu desejo ali de estar lotado, mas você fez a mesma entrega e para uma pessoa que foi ali porque estava precisando realmente receber aquela mensagem. Mas eu fiz isso porque eu sou boa? Não, porque Deus é bom. Na verdade, a gente faz isso não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom. E Ele habitando em nós, a gente acaba, como filhos, tendo as características do Pai. Porque sem Ele, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, é nada mesmo. Eu, por mim mesma, não faria isso. Eu sei que quem fez isso não fui eu. Então, por isso que eu falo que o pilar espiritual, ele é de extrema importância. Sim. Porque você muda a vida da pessoa, não é só nessa questão de que está vindo muito forte como coach, mentor, né, de alta performance nisso, alta performance naquilo, eu também falo disso. Mas o que muda a vida de uma pessoa mesmo é o evangelho. O que muda a vida de uma pessoa é um encontro realmente com Deus. E a gente vê também que tudo isso que é tão impactante, que a gente vê o tempo inteiro na internet, tá tudo na Bíblia. Né? Não tem nenhuma novidade. Tá tudo lá. E as pessoas, elas só vão repetindo. Às vezes repete até sem viver aquilo, né? Mas fala da boca para fora. Mas tá tudo lá. Até tem uma frase que
tem sido muito falada que o maior influenciador do mundo sempre foi Jesus. Né? O influencer do mundo sempre foi Jesus. E continua sendo. Continua sendo. Né? Fantástico. Eu queria também trazer aqui algo que me impactou, que foi a sua relação com a sua mãe, porque eu assisti os episódios, os 3 episódios. Eu gravei uns podcasts com ela. E achei tão lindo, e a sua mãe também, aquela alma tão iluminada ali, vocês naquela troca tão rica. Conta um pouquinho sobre essa questão da relação da família, essa troca que vocês têm de conhecimento e aquela relação ali tão saudável. Então, minha família ela sempre foi muito unida, muito. Eu nunca tive, assim... Tive aquelas brigas de irmãos pequenos, que todo irmão tem. Normal. Mas sempre minhas irmãs foram minhas melhores amigas. E minha mãe, então a gente sempre... Nunca... Por isso que eu não entendo hoje, assim, as pessoas brigando com o irmão, entrando justiça contra o irmão, irmão contra irmão. Isso pra mim é uma coisa que não existe, porque a gente nunca teve isso. A nossa relação, ela é independente de política, porque que foi o que fez também muitos relacionamentos acabarem. Né? Foi a política. Então, eu falo que a Bíblia, quando fala que o amor, quando tem aquela passagem do amor, né? Que fala que o amor, ele cobre multidão de pecados. Tem um versículo que fala isso. É porque o amor, realmente, ele está acima de qualquer coisa. Ele tem que estar acima dessa questão até religiosa, em questão de política, em questão financeira, em tudo. Porque se ele estiver acima, você vai respeitar. Você não vai tocar naquele assunto quando estiver com a pessoa. E a gente sempre foi assim. Minha mãe criou a gente muito assim, né? Eu e minhas irmãs, meu pai também. Mas meus pais não são casados hoje. Mas a gente tem uma relação muito boa. Tem uma relação muito boa com os dois. Então, minha mãe, como ela é uma pessoa muito culta, eu sempre admirei muito ela. Essa questão de ler, ela lê muito. Ela entende muito de arte. E um dia sentada, eu valorizo muito esses momentos na mesa. Então, na minha casa, eu sempre faço almoços para minha família toda. E minha mãe fala que os almoços da minha casa são almoços de cura, né? Ela fala, esses almoços na sua casa, a gente sai de lá curada, renovada. E nesses almoços, a gente conversa sobre tudo. Então, a gente vai aprendendo. São momentos de muito aprendizado. A gente sempre teve isso em casa. Desde pequena, minha mãe sempre falava assim, vocês têm um problema uma com a outra, vocês vão... Hoje é dia de reunião, é o dia do confronto. Vocês vão falar qual que é o problema de uma com a outra e vão resolver. Então, ela nunca deixou a gente dormir com um problema. Outra coisa que a Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sim. E o que significa isso? Nunca durma sem resolver aquele problema. Exatamente. Nem com o marido, nem com o filho, nem com o irmão, nem com mãe, nem com ninguém. Então, e eu nunca tive dificuldade em perdoar. Eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade de perdoar. E isso vem muito da minha mãe também. Eu nunca guardei rancor. Às vezes eu sou colérica, né? Eu tenho um perfil mais colérico, assim, um perfil dominante e influente. Então, eu às vezes falo as coisas assim, de repente, mas eu peço perdão. Assim como eu tenho facilidade de pedir perdão, eu tenho facilidade de perdoar. E isso veio da minha mãe, desses ensinamentos dela. E um dia, na mesa, a gente estava conversando, ela começou a falar de Van Gogh. E falou quem que ele era, a história dele. Eu falei, mãe... E ela fala emocionada, ela emociona quando ela fala. Nossa, achei fantástico. Eu fiz artes plásticas, então eu fiquei ali, sabe, ouvindo ela falar. Incrível. E também vendo o brilho no seu olhar de orgulho de ver sua mãe ali falando. É porque ela tem muito para poder trazer, assim, de conhecimento, sabe? Eu falei para ela, mãe, eu vou gravar um podcast com você para você falar de Van Gogh, porque nunca vi alguém... Eu falei, eu nunca tive esse interesse, assim, e eu nunca vi alguém falar com tanta paixão de uma coisa. Ela faz você, o jeito que ela fala, faz você se interessar pelo assunto. Sim. Então, e isso me fez entender um monte de coisa também, porque às vezes a pessoa ensina pelo exemplo, né? Eu vi que quando você faz alguma coisa por paixão, por amor mesmo, não paixão, porque paixão às vezes ela passa muito rápido. Mas o amor não, ele fica, ele é mais maduro. Então hoje eu entendo que a gente tem que fazer as coisas com amor, não com paixão. Porque ele te traz essa maturidade, você entende realmente que... você passa isso para as pessoas. E minha mãe sempre passou isso em tudo que ela fez, sempre. E aí isso passou muito pra gente. Eu e minhas irmãs, nós somos muito assim... Sabe? Com essa questão de
de ter amor naquilo que a gente faz, de ter amor, de ser muito verdadeira em tudo. Tudo vem muito dela. E a resiliência vem muito do meu pai, dela também. A mãe também é uma pessoa muito resiliente. Mas de não desistir. Meu pai também sempre foi uma pessoa que nunca desistiu de nada. Ele foi lá embaixo e continuou, e levanta, e sempre muito de bem com a vida, apesar das dificuldades. Ele sempre está bem-humorado, ele sempre tem um bom papo, não é aquela pessoa chata, porque às vezes tem gente que o tempo inteiro reclama, né? Sim. Reclama de tudo. Ele não. Então, isso me ensina muito. Você teve uma base, então, muito sólida de exemplos, né, para poder levar aí tanto para sua vida como agora para a vida dos seus filhos também, né? Eu não conhecia Jesus, né, na época. Eu fui conhecer depois e eu que apresentei para minha mãe, para minha família, na verdade, depois que eles vieram a se converter. Mas hoje, com meus filhos já crescendo com uma base sólida, inclusive espiritual, é bem diferente. A gente pode construir uma história diferente. Então, por mais que eu tenha tido essa história, mas no meio do caminho a gente teve uns desafios muito grandes, né? Quando a gente mudou para cá e meu pai não veio, e tem toda uma história aí. As pessoas que não tiveram essa mesma base familiar, de amor que eu tive, elas podem fazer uma história diferente, podem construir uma história diferente. Porque senão também a pessoa fala, mas por quê? Mas você não conhece minha família, você não sabe o que eu passei. Por isso que eu sou assim, por isso que eu não consigo isso. Mas quantas histórias eu conheço de superação de pessoas que tiveram tudo desfavorável e hoje elas constroem uma história diferente. Então, eu não tive uma história onde minha vida foi pautada no evangelho mesmo, entendendo quem Jesus era. Mas meus filhos vão ter. Pode fazer reescrever a sua história a todo momento também. Né? Tudo depende muito do olhar. Você poderia nos explicar um pouco sobre a diferença do amor, mesmo esse amor puro, genuíno, que é o amor que Jesus veio nos ensinar, porque é muito diferente do amor que a gente conhece popularmente. Então, o amor, na verdade, Deus é amor, a Bíblia fala. Então, eu acho difícil a gente conhecer o amor sem conhecer a Deus. Eu acho que você só conhece o amor verdadeiro quando você conhece a Deus. Por quê? Porque quando a gente vê cada atitude que Jesus teve na Bíblia, não tinha como... A maior de todas que foi morrer na cruz, né, por nós. Meu filho, outro dia mesmo, falou comigo, falou, mãe, mas ele morreu até por aquelas pessoas, os assassinos, por todo mundo. Eu falei, por todo mundo. Então, Jesus não faz acepção de pessoas nesse sentido, de escolher por quem que ele morreu, porque ele morreu por todos. Então, eu acredito que o amor, ele é esse. O amor, ele não se ensoberbece, não busca seus interesses. O amor, ele busca sempre o interesse do próximo, né? Busca sempre que o próximo fique, que a outra pessoa seja feliz. Você não busca só a sua alegria, a sua felicidade. Você abre mão por causa do outro. Porque as pessoas hoje não abrem mão por causa de nada. Sim. A paixão, não. A paixão é diferente. A paixão, geralmente, ela dura 1 ano. Então, aquela pessoa que está apaixonada, ela fica cega. Completamente cega. Pode se apaixonar tanto por alguém quanto por alguma coisa. Algum trabalho, alguma coisa que ela faz. E esse período, ele é curto. Aí, por isso que tem pessoas que entram em vícios emocionais. E aí, ela tá como pessoa, acha que é o amor da vida dela, ela termina, e aí ela começa um outro relacionamento. E ela vai viver nesse círculo vicioso o tempo todo. E ela não dá tempo de conhecer o que é o amor. Porque ela vive só na paixão. E a paixão, ela mata. A paixão, ela destrói. Ela destrói casamento, ela destrói relacionamento, ela destrói vida. A paixão, ela é muito perigosa. Aprisiona também, né? Aprisiona. Demais. Isso acontece muito. As pessoas ficam refém, né? Reféns umas das outras. O amor, não. O amor, ele é livre. Ele te dá liberdade. O amor é confiança. É liberdade. Liberdade de escolha. Por quê? Porque você tá com aquela pessoa igual eu sou casada hoje, não tem nada que me prende no meu marido, senão o amor. Puramente o amor, né? E o amor também, a gente pode dizer que esse tipo de amor, né? A gente pode dizer também que está relacionado ao orgulho que você sente pelo outro também, algo nesse sentido? Na verdade, admiração. Admiração. Eu acho que assim,
Quando você ama uma pessoa, você admira. Quando você perde a admiração pela pessoa, aí fica complicado. Porque eu acho que em um casamento, em um relacionamento, você precisa ter admiração pela pessoa. Então, por isso que as pessoas, elas têm que buscar, elas não podem ficar, eu sou assim, eu casei assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Não, você tem que ter assunto, até em casamento, você tem que fazer alguma coisa para você poder chegar depois e contar. Chegar à noite, conversar com seu marido, ter assunto. Para vocês dois compartilharem alguma coisa. Então, aquela pessoa que não produz, que não quer dizer de trabalho, não, mas que não produz até em casa, que não faz alguma coisa, que não é uma pessoa relevante, que transforma a vida das pessoas, nem que seja do seu. Porque eu falo, se você está transformando a vida da sua família, você está fazendo uma grande coisa. Você não precisa transformar a vida de muita gente, não. Mas você estando ali, cuidando da sua família, né? Porque é o que as pessoas estão deixando muito de lado hoje, você já tá exercendo o amor mesmo, né? E admiração. E aí as pessoas vão admirar, na verdade, né? As pessoas vão se inspirar. Simone, para a gente encaminhar aqui para a finalização, porque assim, tá sendo muito rica essa conversa e a vontade é que a gente fique aqui por muito tempo. Eu quero te ouvir cada vez mais. Obrigada. E deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, que vai nos ouvir aí. Uma mensagem de inspiração mesmo para poder ir sempre à frente, adiante, apesar de qualquer desafio, que não se deixe paralisar por isso. Então, eu vou deixar uma mensagem que foi o que transformou minha vida. Além de Jesus, né? Busque o autoconhecimento, busque se conhecer e entender sua real identidade e, a partir disso, usar aquilo que você tem para chegar onde você quer. Não espere as circunstâncias estarem favoráveis. Comece hoje com o que você tem nas mãos. Você não precisa ter um potencial só, porque o potencial não vai te levar a algum lugar. O que vai levar você a algum lugar é você agir. Então, que você possa agir, perseverar. Tenha perseverança, tenha persistência em tudo. Tenha persistência no seu casamento, tenha persistência na criação dos seus filhos, tenha persistência na sua saúde, na atividade física que você começou e não sabe se vai continuar terminando, mas continue, porque vai trazer resultado. Tenha persistência na sua busca intensa por Deus. Porque a Bíblia diz assim, buscar-me-ei e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Esse é o versículo que eu deixo para você. Muito bem, gente. Obrigada por ter dedicado esse tempo aqui conosco. Foi muito valioso. E tenho certeza que essa palavra vai chegar aqui aí para alguém que está precisando nesse momento. Assim como me impactou, também vai impactar várias outras pessoas. Só tenho a agradecer, Simone. Obrigada. Foi muito especial. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Me senti muito honrada também. Espero ter contribuído, viu? Porque foi muito bom para mim também. Obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.